Hello there! E seja muito bem-vindo ao WordyCast, o podcast que te ensina inglês útil e sofisticado. No episódio de hoje vamos aprender uma expressão que é também uma metáfora. A expressão é to cross the Rubicon. Vamos ver o que significa essa expressão e como ela surgiu. Além disso, vamos ver uma forma que você verá bastante no seu cotidiano. A forma é to help it. Então, sem mais delongas, vamos lá. To cross the Rubicon. Essa é uma expressão que você não vai ver todos os dias. Eu, particularmente, considero uma expressão sofisticada. E o significado dela, em termos simples, é tomar uma decisão irreversível. To cross the Rubicon. Se você fosse traduzir literalmente to cross the Rubicon, você teria o resultado cruzar o Rubicão. E não faria sentido nenhum. Mas essa expressão significa tomar uma decisão irreversível, uma decisão que te prende ao resultado dela, independente de o resultado ser bom ou ruim. Para entender melhor como essa expressão poderia ser usada, vamos criar um cenário imaginário aqui. Imagine por um instante que o Dr. Hans Schukrutz está na sua sala de cirurgia, junto com a sua equipe, preparado para fazer uma cirurgia. Então a anestesista entra na sala, faz a anestesia geral no paciente, olha para o doutor e diz o seguinte: I hope everything goes well. Ela deseja que tudo ocorra bem com a cirurgia. O doutor olha para ela e responde: I don't know. I'm not sure I know how to perform this surgery. Então o doutor diz que ele não tem certeza que ele sabe como fazer a cirurgia em questão. A anestesista, por sua vez, fica muito surpresa, olha para ele de volta e responde o seguinte: You what? You should have said it before. We have crossed the Rubicon now. Então ela responde para ele, muito surpresa, que ele deveria ter dito isso antes, pois agora eles já cruzaram o Rubicão. Eles já tomaram uma decisão irreversível. O paciente precisa ser operado. Agora que nós já entendemos como usar essa expressão, é interessante descobrir como ela surgiu. O que é o Rubicão, afinal? Essa expressão surgiu em 49 a.C. Na época, Júlio César ele era governador sobre a região de Gaul. Gaul não fazia parte da Itália, mas fazia fronteira com a Itália. Então, quando o termo de governo de Júlio César terminou sobre a região de Gaul, o Senado romano pediu que ele retornasse à Itália e ordenou a ele explicitamente que ele não deveria entrar em território italiano acompanhado do seu exército. O que fazia na época a fronteira norte da Itália era o rio Rubicão. Caso Júlio César atravessasse o rio Rubicão com suas tropas, isso seria considerado um ato de traição. E Júlio César optou por sim atravessar o rio Rubicão acompanhado do seu exército. Uma vez que eles haviam cruzado o Rubicão, não havia mais volta. Uma batalha iria acontecer. E por isso surgiu a expressão to cross the Rubicon, tomar uma decisão irreversível. E essa foi a primeira expressão desse episódio, uma expressão bastante sofisticada, definitivamente interessante para você ter no seu arsenal. Agora vamos para a segunda, e a segunda é uma forma mais comum, como já mencionado, uma que você vai ver provavelmente bastante no seu dia a dia. A expressão ou a forma to help it. E em termos simples, essa forma significa evitar. To help something. Evitar algo. Agora vamos ver como essa segunda forma poderia ser usado num exemplo da vida real. Imagine que nosso amigo Peter está sentado no sofá da sala comendo um belo sanduíche, quando sua mãe entra na sala e faz a seguinte pergunta: Who ate the sandwich I left on the table? Então ela pergunta quem comeu o sanduíche que ela havia deixado na mesa.
Então o Peter olha para ela e responde o seguinte: I'm sorry, ma, I couldn't help it. Ele diz: eu lamento, mãe, eu não consegui evitar. E ela responde de volta para ele: Save your sorries for your sister. That sandwich was hers. Ou seja, guarde suas desculpas para sua irmã. Aquele sanduíche era dela. E essa é uma maneira muito comum de usar a forma to help it. Uma coisa interessante de ser autodidata é que muitas vezes quando você aprende uma palavra ou uma expressão nova, você acaba lembrando onde você aprendeu essa palavra ou expressão. Por exemplo, essa forma to help it, eu lembro que aprendi quando eu estava assistindo um filme chamado Orgulho e Preconceito, e numa cena de um baile, uma personagem chamada Elizabeth chega até o Sr. Darcy e pergunta se o Sr. Darcy gosta de dançar. Do you dance, Mr. Darcy? Do you dance, Mr. Darcy? E o Sr. Darcy, por sua vez, responde usando a expressão que nós aprendemos hoje. Not if I can help it. Not if I can help it. E foi assim que eu aprendi essa forma tão útil. To help it. Evitar. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. And I have spoken.